Boa noite, sexto ano. O meu microfone pode estar com alguma falha e ele vai estar um ruído no fundo ali, então eu peço que vocês suportem um pouco. Então vamos lá, olha só. Principais vegetais do mundo. O que ele está dizendo? Como assim paisagens vegetais do mundo? Nós estamos falando de biomas. Que tipo de árvore nasce em determinado país de acordo com o clima que existe lá? Olha só, então, peraí, professor, então o senhor está me dizendo em que se um lugar for frio, muito frio, como é, por exemplo, na Groenlândia, lá na Rússia, só vai nascer determinado tipo de árvore? É exatamente isso. Por exemplo, algumas frutas que vocês conhecem, elas são típicas daqui do Brasil por causa por conta do nosso clima, que consegue trazer esse tipo de fruto, consegue proliferar esse tipo de fruto. Esse mesmo fruto não conseguiria crescer em outro lugar, certo? Então, ou seja, o que é um bioma? Deixa eu até acrescentar aqui, ó. Bio significa vida. E o mas, ele está querendo dar a intenção de vidas diferentes, tá bom? Então, biomas são vidas diferentes de todos os tipos. Nós estamos falando principalmente de vegetais, que também são vidas, tá, gente? Então aqui nós temos uns mapas, desculpa. Nós temos um mapa e de acordo com esse mapa tem as cores do que tipo de floresta nasce nesses locais. Vamos lá então? Vamos começar com a verde. A verde, floresta equatorial e tropical. O que significa isso? Essa equatorial e tropical, como vocês sabem bem, nós vimos em sala, são aqueles em que nascem em locais onde tem um determinado calor, onde é bastante quente. E se olharmos no mapa, nós vemos aqui a linha do Equador. A linha do Equador tem duas funções, vocês lembram? A primeira função é justamente essa que vocês estão vendo no mapa. Ela é uma linha que divide o hemisfério norte do hemisfério norte e o hemisfério sul, certo? Mas a outra função e a mais importante é que a linha do Equador é onde tem a maior quantia de calor, ou seja, é onde o sol bate com muito mais intensidade. E se tu perceber, floresta equatorial e tropical é onde nasce floresta, onde tem muito calor. E olha só onde ela nasce aqui, ó, justamente na linha do Equador e até mesmo no limite de calor onde ela tá. Olha só, por exemplo, por mais em que a linha do Equador é onde tenha a maior intensidade de raios solares, não significa que o calor fique só nessa linha. Não, 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 não. A onda de calor, ela pega nisso aqui, tá? No trópico de Câncer até o trópico de Capricórnio. Por quê, professor? De forma simples. Aqui a linha do Equador só está no meio porque lembra daquela função dela, que ela divide o norte e o sul de hemisfério, beleza? Mas quando nós falamos de calor, nós pegamos toda essa zona do trópico de Câncer ao trópico de Capricórnio, beleza? Que o calor da maior intensidade de raios solares, ele pega nesses dois pontos mais específicos, tá certo? Então vamos passar um pouquinho aqui. Olha só. Então, de acordo com o mapa e com o clima que nós vimos, nós conseguimos distinguir, ou seja, diferenciar melhor, ou desculpa, os tipos de árvores que nascem em determinados locais. Então, por exemplo, hidrófitas vivem em um ambiente aquático, submersas ou na superfície, como aquela famosa a famosa folha do sapo, que é a Vitória Regia. Vocês lembram dela? A famosa folha do sapo? Não sei se todo mundo deve lembrar, mas eu posso mostrar aqui. Olha só a folhinha do sapo aqui. Hidrófito, pode ver que ela está boiando na água. Hidro, galerinha, hidro significa água, beleza? Hidro significa água. E fitas, nós estamos falando de tipos de folha, certo? Olha essa como é diferente. Higrófitas, adaptadas para viver no ambiente úmido. Ou seja, o que é algo úmido, professor?
De forma simples, algo úmido é aquela que tem muita água no ar, água em forma de vapor, algo água evaporada, que deixa aquele clima, desculpa, um pouco mais frio, um pouco mais um pouco mais molhado entre aspas. Como assim molhado entre aspas? Você vai perceber que além de estar um pouco frio, você vai perceber paredes, folhas, que elas vão estar molhadas, mas não necessariamente choveu, mas é porque o ar tem muita água evaporada, beleza? Xerófitas, olha só, vivem em regiões de pouca umidade, ou seja, é o contrário da higrófita, onde ela consegue viver em ambiente úmido. Com clima desértico, o cacto é uma espécie de xerófita mais conhecida. O cacto, galera, que nós falamos em sala, em que ele consegue ter uma habilidade de ficar muito tempo sem água. Isso porque, como ele vive na região com pouca umidade, ele aprendeu a ficar sem água por muito tempo. Porque se ele não desenvolvesse essa habilidade, ele nunca existiria. Olha só, galera, tá vendo aí? Tropófilas, desculpa, eles adaptam-se à umidade de duas estações bem definidas, uma seca e outra úmida. Lembra do conceito de úmida? Úmida é quando você tem muita água em forma de vapor no ar. Então causa um pouquinho de frio, beleza? E olha a característica dessas tropófilas. Quando é quente, muito seco, ela consegue armazenar água. Olha que legal. Por que ela armazena água? Para ela conseguir sobreviver no período de seca. Já a outra, quando está muito úmida, ela consegue captar aquele ar que tem muita água em forma de vapor. Então, ou seja, em um período ela está tentando sobreviver, no outro ela está estocando a sua reserva de água para assim ela sobreviver sempre. No período de seca ela tem água estocada e no período de umidade ela consegue acabar captando essa água que está no ar, beleza? Halófitas, apesar de serem plantas terrestres, podem viver próximo ao mar em ambiente com água salgada como os manguezais. Esse aqui nós falamos em sala, falamos do caranguejo que vive ali nos manguezais, né? Do turu. Então, o que acontece? Esse tipo de plantação, ele consegue viver em ambiente úmido, que é os próprios manguezais, porque está perto de mar, de água, né? E eles conseguem ter uma vida totalmente diferenciada e adaptada para aquele local. Em resumo, é um manguezal. Professor, eu nunca vi um manguezal. Vamos dar uma olhadinha aqui, meu guerreiro. Olha só. Manguezal. Olha só como ele é. Você já deve ter visto isso aqui na na Ponte Pênsil ali. Todo mundo já foi na Ponte Pênsil? Olha só. Ali do lado da entrada da Ponte Pênsil, onde você fica ali em cima daquele deck, né? Daquelas madeiras que tem ali para você ficar em cima da água. Do lado tem essa vegetação. E aí, quando tu for lá, tu já vai lembrar de geografia. Que aquilo ali são halófitas, beleza? Agora nós estamos falando, galera, do tipo, literalmente, do tipo de vegetação e o clima em que nasce por ali, beleza? Então vamos dar uma lida aqui, olha só. Tundra se localiza em latitudes elevadas do hemisfério norte, próximo à região glacial. Opa, então já entendemos em que esse tipo de vegetação, tundra, só nasce em local frio. Uma regrinha básica da geografia viu a palavra glacial, você tem que lembrar coisas adaptadas só para clima polar e frio. Olha só como ele mesmo fala, beleza? Então, em climas polar e frio, acaba nascendo a tundra, que são esse tipo de vegetação rasteira, baixinha. Por que elas são baixas? Pela pouca intensidade de raios solares. Vocês aprenderam em que para uma árvore crescer, ela precisa de sol, certo? Só que em clima polar e frio, você tem pouca quantidade de sol. Então
acaba relacionando uma coisa com outra. Sem o sol eles não crescem tanto, eles só vão ter sol em um pequeno espaço ali, bem no final do ano, onde vai ter um pouquinho de sol, e essas árvores vão tentar absorver em pouco tempo energia suficiente para crescer o máximo que for. Então, olha só, é uma durante o verão, o derretimento da camada de gelo recobre o solo e permite o surgimento de uma vegetação rasteira, que foi o que nós acabamos de falar. O gelo vai derreter, vai aparecer as sementes, toda aquela coisa para semear, e aquele pouquinho de sol que surgiu vai conseguir nascer essa vegetação rasteira. Tranquilo? Olha só, pequenos arbustos, musgos, líquens. Professor, não sei o que é musgo, líquens nem arbusto. Vamos começar pelo arbusto. Olha só, arbustos são isso. Pode ver que ele é bem pequenininho, certo? Existem maiores? Existem. Mas o que nós estamos falando é literalmente o dos menores. Olha só, arbusto. Olha para isso, certo? Vamos colocar o líquens. Olha só, o líquens da tundra. Vamos caçar uma imagem dele aqui. Isso, olha aqui. Certo? Ele nasce em locais frios. E o último era musgo. Olha só, o musgo, todo mundo já deve ter visto um musgo ali em filmes, séries. Há musgos aqui em Santa Catarina, claro, mas é um musgo diferente, né? Mas ele acaba nascendo, ele é primo desse. Mas por que ele nasce aqui? Porque aqui continua a ter um clima, acaba tendo um frio bem parecido com o da tundra. Então acaba nascendo uma espécie de musgo diferente, mas é da mesma família, tá certo? Floresta boreal. Galera, raramente vocês vão ver com esse nome de floresta boreal. Vocês vão ver mais como taiga. Taiga, tá? Olha só, a floresta boreal, ela consegue ter uma característica um pouco diferenciada, que é o seguinte: ela acontece nas duas estações, que é tanto o inverno, muito frio, e o verão com temperatura de 20 graus. Olha que maluco. Ou você é muito frio, nós estamos falando de conseguir formar neve, tá? De formar neve. E ao mesmo tempo você consegue ter uma temperatura de 20 graus. Então essa floresta vai nascer totalmente adaptada para essa divisão de temperatura muito louca. Olha como ela é. Basicamente coníferas. Opa, professor, coníferas, por acaso teria alguma coisa a ver com cone? Com toda certeza. Achou que era brincadeira, né? Mas com toda certeza. Porque a característica dessas árvores, ela parece muito com a forma de um cone. Olha aqui as imagens embaixo. Não parece um cone? Professor, não sei o que é cone. Vamos dar uma olhada aqui, meu guerreiro. Calma aí. Cones são essa formação geográfica aqui. Olha só. E olha agora a vegetação. Olha a vegetação. Coníferas, árvores em formato de cone. Pinheiro é um deles, beleza? Pinheiros é um deles. Professor, mas isso chega a ser muito alto? Com certeza, meu colega. Chega até 30 metros. 30 metros. Professor, não sei o quão alto é 30 metros. Vamos ver aqui mais ou menos. Poste de luz tem quantos metros? Olha só. Sabe aquele poste de luz em que tem na frente da tua casa? Ele consegue ter de 6 a 12 metros. 12 quando ele é muito alto. 6 é ok, tá? Deixa eu colocar ver imagens. Aqui. Isso aqui. Deixa eu ver. Olha só a diferença. Quando você está caminhando ali, tem de 8 metros. A árvore que nós estamos falando, as coníferas como o pinheiro, conseguem chegar a 30. Beleza? 30. Olha só, bem parecido com a floresta temperada, nós temos, bem parecido com a floresta boreal ou taiga, nós temos a temperada. Quando nós estamos falando temperada, nós estamos falando em que as estações do ano
são muito definidos. Por exemplo, tu sabe quando é verão, que vai ser quente e úmido. Tu vai ser quando vai ter muita chuva distribuída ao longo do ano. Temperada significa que tem as estações do ano muito bem definidas. E que tipo de árvores são essas que existem na temperada? Carvalho. Você já deve ter visto no Canadá umas árvores que tem uma folha bem alaranjada. Olha só como ela é linda. Olha só como ela é linda. Então isso faz com que ela consiga ser adaptada para esse tipo do calor quente e úmido e para as outras estações do ano. Então ela acaba ganhando uma coloração que resiste ao alto calor do verão, mas ao mesmo tempo que também consegue resistir ao grande frio que faz no inverno. Essa é a temperada. Tranquilo? Professor, e o carvalho? Ele é muito importante? Sim, extração de madeira. O carvalho ele é utilizado para muitas coisas. Ele é utilizado para muitas coisas que são feitas de forma mais que precisa do manuseio, feito à mão, barcos, barris e várias coisas feitas de madeira. A preferência é sempre que seja feito com madeira de carvalho, beleza? Tranquilo? E lembrando que esse tipo de folha ela só aparece laranjada desse jeito quando ela já está velha, tá? Quando as folhas são velhas, mas elas conseguem ser muito verde. Mas quando ela tá velha desse jeito, dá uma paisagem muito bonita, tranquilo? Floresta tropical é a que nós temos aqui no Brasil. A nossa floresta amazônica é a nossa floresta tropical, muito linda, muito úmida. Olha só, apresenta altos índices pluviométricos, ou seja, chuva, muita chuva. Essa vegetação é marcada pela grande biodiversidade. Bio, tu aprendeu que é o que? Vida. Bio é vida e diversidade é algo diverso. Então o que ele está dizendo? Que tem muitos animais diferentes, que tem muitas vegetações também muito diferentes de todo tipo. Tranquilo? É caracterizada por árvores de grande porte, ou seja, são muito altas, o que faz com que ela seja adaptada para o local, né? Que forma um dossel. Professor, o que é dossel? Vamos olhar aqui do lado. Cobertura formada pela proximidade de copa das árvores, ou seja, a cabeça, vamos colocar isso de forma mais simples, a cabeça das árvores são muito próximas uma das outras, o que forma uma espécie de proteção, seja de raios solares, ou seja de grandes chuvas, mas forma uma determinada proteção. Olha só como eles são muito perto, que tu não consegue ver o chão, certo? Dossel, tranquilo? O solo sofre um processo de lixiviação resultante da abundante chuva que cai nessas áreas e é agravado pela ação humana para torná-las economicamente aproveitáveis. São necessárias ações para recuperar o desmatamento. Infelizmente, galera, a floresta tropical ela passa por isso, que é o grande desmatamento em que ocorre, seja para utilizar as madeiras, as folhas ou para qualquer tipo que for. Elas são desmatadas de forma ilegal e acaba fazendo com que essas árvores venham a sumir, seja pela queima, seja pela derrubada delas, certo? Savana. Todo mundo aqui já assistiu o Rei Leão. O Rei Leão se passa na savana, galera. Se passa na savana. A savana ela consegue ter os dois tipos de vegetação que nós vemos na boreal e na taiga. Na boreal, ou desculpe, na tundra. Na tundra tu vê uma vegetação rasteira, muito pequena. Olha só que tu consegue perceber aqui uma vegetação pequena, que são árvores pequenas, pequenos arbustos, certo? Mas ao mesmo tempo tu vê árvores de grande porte, beleza? E a savana ela consegue ser encontrada tanto na América do Sul, olha que legal, na América do Sul sim, inclusive aqui no Brasil. A caatinga brasileira, ela é uma variação da savana, lá no Nordeste. Ela é uma variação da savana. Qual é a principal característica dela? Seca e úmida, que é as estações em que ela se apresenta, beleza? Tranquilo? E também as árvores acabam apresentando
que são adaptadas ao clima, caules muito grossos. Para quê? Para que ela passe muito tempo adaptando e armazenando água, para que quando o clima seco, que é a maior parte do ano, acontecer, ela tem muita água reservada. E claro, ela consegue captar água do solo porque ela tem raízes muito profundas, beleza? Para conseguir sobreviver em longos períodos de seca. E aqui onde vive o elefante, a girafa, é toda na savana, beleza? Biodiversidade. Bio significa vida, diversidade é diverso, aquilo que é variado, aquilo que é muito, beleza? Biodiversidade. No mesmo lugar em que vive o elefante, vamos pegar o exemplo da savana. O mesmo lugar que vive o elefante, vive o leão, vive a girafa, vive o rinoceronte. Eles dividem o mesmo espaço num determinado lugar. Beleza? Esses animais não vivem muito longe do outro. Não, não, não. É como se fosse um bairro e esse bairro morasse todos esses animais. Só que esse bairro é a natureza, a selva da savana. E eles acabam, e uma outra hora, eles acabam se enfrentando. E a lei da selva, né? O mais forte sobrevive. Que isso é biodiversidade, né, galera? Só que a biodiversidade, ela acaba sendo atrapalhada pelo desmatamento que nós falamos ali em cima. Por quê? Imagina o seguinte: você é um mico-leão dourado, que é um animal característico daqui do Brasil, que está entrando em extinção, e você precisa de frutos e árvores para sobreviver. Por que os macacos só vivem mais nas árvores? Porque eles se adaptaram para poder fugir dos predadores. Ou seja, o leão, o, uma cobra, algumas cobras sobem em árvores, né? Mas algumas cobras e animais que vivem lá no chão, eu tive que aprender a andar em cima de árvores para sobreviver mais tempo. Só que chega o ser humano e corta as árvores. Olha só como você está vendo aqui. E corta as árvores. Como que esse animal, o mico-leão dourado, nosso miquinho, vai sobreviver? Não vai. E além do mais, além de você deixar esse animal exposto e os outros predadores acabar matando ele, você tira a alimentação dele, porque essas árvores aqui, elas tinham frutos. Frutos esses em que o macaquinho se alimentava. E aí, onde é que ele vai comer? Tá certo? Então, isso não é só exemplo para o nosso amigo mico-leão dourado, tá? Isso é para todos os animais. Todos os animais. Por isso que o desmatamento, ele é um grande problema a ser combatido, tá certo? Vamos passar aqui. Ó, paisagens vegetais do Brasil. Você já aprendeu em que só nasce determinada vegetação de acordo com os climas que existem em um determinado lugar. Ou seja, se o Brasil é tropical, equatorial, subtropical, você vai ver o que? Muitos manguezais, como você está vendo aqui. Você vai ver aquela variação de savana, como é o nome dela? Caatinga. Caatinga, beleza? Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui, olha só. Equatorial é o verdinho musgo ali, né? Olha só, equatorial, que é a nossa floresta amazônica. Muito bem. Olha só o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Todo esse canto. Em todo esse canto. Tranquilo? Floresta tropical é a Mata Atlântica, meu querido. Olha só o tamanho, o tanto de lugar que tem a Mata Atlântica. Aqui no mapa, eu e você, nós estamos aqui, ó, no litoral norte de Santa Catarina. Nós temos que tipo de floresta? É só nós dar uma olhada. Nós estamos no verde claro, então nós temos a floresta tropical, certo? Mas quando você vem para a serra, para o meio, você tem a subtropical. Ah, percebeu, né? Por quê, professor? Porque subtropical não é tão quente quanto tropical. Então, por ele ser um pouco mais frio, já tem um outro tipo de floresta, que é a Mata dos Pinhais, que é o famoso é o famoso pinhão que eu sei que tu gosta. Não é? Que eu também, Ave Maria, eu gosto demais. Certo? Mata dos Cocais. Isso aqui nós estamos falando de uma vegetação que nasce aqui, ó, Mata dos Cocais.
que nasce em regiões muito quentes, que adivinha onde? Onde? No Nordeste do Brasil. E aí nós temos o cerrado aqui. Olha só, o cerrado ele também participa da, assim como a mata dos cocais, ele nasce em locais muito quentes. Por quê, professor? Porque o Brasil está muito próximo da linha do Equador. Então, do sudeste do Brasil, ou seja, de Minas Gerais para cima, ainda pega um determinado calor. Então você vai ter uma vegetação meio que adaptada. Olha para cá, como você vai ter também o cerrado partindo para cá. Por quê? Porque quanto mais em cima, mais próximo da linha do Equador. Aí tu pergunta, professor, mas a floresta equatorial. Opa, aí eu já corto você. O nome dela, floresta equatorial, é literalmente porque ela é uma adaptação de acordo com a linha do Equador. Beleza? Ou seja, ela é muito quente, mas ao mesmo tempo muito úmida. Esse local que tem um cerrado, ele só é muito quente, ele não tem tanta umidade, ou seja, água evaporada no ar, quanto tem aqui. Por isso, ele consegue ser muito seco e as vegetações conseguem ser adaptadas para esse local. Tranquilo? Conseguiu entender mais ou menos a geografia dos nossos biomas do Brasil? Então vamos dar uma continuidade. Como nós falamos aqui, e ali em cima, né, floresta equatorial, que é a nossa floresta amazônica. Olha como elas são altas, né? A questão vegetal, partindo mais ainda, a nossa Mata Atlântica, que nós vimos ali, só olhar no mapa aqui junto comigo, que também infelizmente está desaparecendo por conta das grandes queimadas, né? Junto com a floresta amazônica, elas estão sofrendo por muita queima e, claro, muito desmatamento, galera. Então é bem complicado. A Mata Atlântica é aquela que tem aqui em Barra Velha, por exemplo. Mas quando você vai para o coração de Santa Catarina, você vai encontrar muito a outro tipo de vegetação, que é a vegetação de Mata dos Pinhais, galera. Que Mata dos Pinhais é claro que você vai ter o que? Pinhão. Que é ali no pinhão, no final de semana, com a maionese e uma Coca-Cola, a gente faz história, né? Que é a subtropical, é isso aqui que nós estamos falando. Olha só, o famoso pinhão que chega a 30 metros de altura, beleza? E claro, como eu falei, na Coca-Cola e uma maionese e o pinhão ali quentinho, a gente faz história, né? Mata dos Cocais, olha só, eles são altos, eles conseguem chegar a 20 metros de altura, nascem em locais muito quentes. E olha, lembra em sala que eu perguntei para vocês se vocês conheciam essa fruta, essas duas? Babaçu e carnaúba. Babaçu ele é uma espécie de coco que o pessoal tira o óleo, mas ela é muito boa. Por que ela é muito boa? Porque ela é muito pequena e ela tem um coco, um gosto que diferencia do coco, mas ao mesmo tempo é bem próximo. Eu não sei explicar, isso é maravilhoso. E a carnaúba, ela tem a mesma particularidade do pequi. Ela é uma fruta em que ela tem uma proteção, ou seja, um caroço muito grande, mas ela tem a parte que a gente se alimenta bem bem dura, resistente, que você tem que ficar ali persistindo para poder se alimentar. Esse tipo de mata ele é proveniente do meu estado, olha só, do Piauí. Então por isso que eu conheço muito bem esse tipo de vegetação e, claro, os seus frutos. O cerrado, como nós falamos, nasce em questões muito quentes e muito seco, o que vai fazer com que ele seja uma vegetação original em que foi desmatada, claro, para dar lugar a uma pecuária, galera, extensiva. O que é pecuária extensiva? Bom, quando você é fazendeiro, você precisa fazer com que o gado se alimente e precise andar. Extensiva vem de extensão. Então o gado vai andando, você vai desmatando. E quanto mais rico eu sou, mais dinheiro eu vou conseguir para aumentar a minha fazenda. Então quanto maior a minha fazenda, pior para a vegetação natural. Beleza? A caatinha, que é uma variação da savana, olha só, que ela consegue ter vegetação baixa, seca, ela consegue ter uma quantidade de calor
muito mais ao longo do tempo, tá? Ela predomina o calor ao longo do ano, tranquilo? Também é conhecido como mata branca. Por que mata branca? Olha essa imagem. O cinza, esse aspecto queimado, dura por muito mais tempo nessa região. Aqui é quando ela está seca, que é a maior parte do ano. Mas quando dá a pequena chuvinha, que é muito pouca, mas quando dá a pequena chuvinha, ela se transforma nisso aqui. Para o nordestino, para a pessoa em que vive nesses locais, ver todo ano essa transformação, ela tem um significado muito especial, galerinha. Certo? Época de fartura. Então esse mapa é a divisão dos nossos biomas. Olha só, a Caatinga, o Cerrado, a nossa Mata Atlântica, tá? Lembra que aqui no meio ela vai ter a subtropical Mata dos Cocais? Ela deixa de ser de Mata Atlântica? Não, ela é uma variação, que é inclusive muito parecida, da Mata Atlântica, só que é uma Mata Atlântica que vive no lugar mais alto, porque você vai para a Serra Catarinense. Em lugar mais alto você tem um clima muito mais frio, e assim você vai ter uma Mata Atlântica predominada ou adaptada para o frio. Por isso que tem a Mata dos Pinhais. Muito bem, certo? Tranquilo? Isso aqui são atividades. Os campos, eu tinha esquecido de falar, isso aqui é proveniente do subtropical. O que é subtropical? Quando se é tropical, você tem algo muito quente. Quando você é tropical, você tem algo muito quente. Quando você é subtropical, você acaba tendo um calor bem menor do que o tropical, tá? Mas ele ainda é quente, não esqueça disso. Então, por ter essa variação de menor temperatura, ele acaba apresentando uma vegetação rasteira, assim como a tundra, porque segue o mesmo conceito. Olha só a vegetaçãozinha rasteira, tranquilo? Mas de acordo com levantamentos recentes, olha só, o livro já está nos informando, mais da metade da vegetação original já foi desmatada. Isso, olha só, o ano de 2022. É triste, né? Infelizmente. Mas é o que está acontecendo no momento. Pantanal. O Pantanal também é outro que está sumindo. Mas o Pantanal tem uma característica muito boa, porque ele é onde vive um dos animais meu preferido. Olha só. É essa lindona aqui. A rainha do Pantanal, galera. É a onça pintada. Quem não gosta dela, né? Maravilhosa. Consegue ser muito grande, muito forte. E é daqui do Brasil, que o que melhora ainda mais é onde vive onde vive a onça pintada. O Pantanal, ela está sofrendo, olha só, já teve mais de 15% da sua vegetação original desmatada. Ela consegue ter uma grande umidade, galera. Por que umidade? Porque ela tem muitos riachos, lagos e lagoas dentro do Pantanal. O que dá qualquer chuvinha que aumenta o nível que aumenta o nível desses lagos e lagoas, e aí eles acabam se conectando e alaga tudo. Isso é ótimo para os jacarés. O jacaré adora o Pantanal, tanto é que ele vive lá também. Olha esse monstro que vive no Pantanal. Olha só isso, tá? Então, ou seja, é bem perigoso ali o Pantanal, não é? Eu não me atrevo a ir lá, mas eu gosto desses animais. Vamos voltar para cá então. Então, a principal característica é que toda chuva, e que ela é muito frequente essas chuvas, tá? Aumenta o nível desses lagos e lagoas e rios até. Aumenta o nível que eles transbordam. E quando transbordam, esses lagos acabam se conectando e inundando tudo que sai pela frente. Beleza? O que para os animais isso é muito bom. Beleza? Manguezais nós comentamos ali em cima. Olha só a imagem deles, o tipo de vegetação. Principal característica de manguezal: raízes expostas. Olha só, raiz exposta. Tranquilo? E no mais,
No mais, eu peço que vocês deem uma lida nesse último capítulo, tá? Mas vamos começar aqui sobre a origem da água. Olha só, a água é um elemento fundamental no nosso planeta. De onde surgiu? Opa, é interessante. A teoria mais aceita é a desgaseificação. De acordo com essa teoria, durante a formação do planeta, moléculas de H2O dos minerais foram liberadas para a superfície, dando origem aos primeiros oceanos. Nós tínhamos falado isso em sala na formação do planeta. Na formação do planeta que falava sobre isso aqui. Ou seja, todo aquele gás de hidrogênio, oxigênio que estava no interior de muitas rochas, dentro do interior do planeta, quando você tem a modificação, você libera esse tipo de gás que ele vai para a atmosfera, e quando ele vai para a atmosfera, ele acaba passando por uma transformação, que é a união dessas moléculas que acaba formando um novo elemento, que é a água. A água ela também é chamada de H, olha só, H2, tu pode perceber que tem esse 2 pequeno aqui, O. Esse H significa hidrogênio, ou seja, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. São moléculas que se juntaram e acabam formando um novo tipo de produto, que é a nossa querida água. E o Brasil é um dos que consegue ter uma maior distribuição, uma maior reserva de água doce do planeta. Olha só, água potável do planeta. Olha o Brasil aqui, em primeiro lugar. Louco, né? Olha só, de água doce. Olha o Brasil em verde. São Paulo, capital, é uma cidade feita em cima de várias e várias nascentes de rios. O que é nascentes? Vamos dar uma olhada nas imagens. Nascentes são onde a água literalmente forma um rio. Ela sai do chão, olha só. Ela sai do chão, aqui normal. Alguns colocam cano para ela fluir melhor. Mas ela sai do chão, do nada, e consegue sair derramando. Ela não para de derramar. Sempre ela vai estar derramando. Há milhões de anos ela já está derramando água. Esses rios que vocês conhecem tá vindo desse pequeno corredor de água aqui, porque ela já está derramando água há milhares e milhares de anos. Professor, de onde vem tanta água? Do interior da Terra, de algo conhecido como lençol freático. Olha só, que são águas subterrâneas ou rios subterrâneos. Vou dar uma melhor imagem aqui para vocês. Deixa eu ver, acho que essa aqui consegue ter. Olha só, isso aqui consegue mostrar para vocês como é que acontece as chuvas e a reposição de água. Olha só, o lençol freático está fluindo muito bem, olha para cá, fluindo muito bem, não é? E aí ele acaba indo para algum lago ou rio. Encontrou aqui, por esse lago estar recebendo sol, ele vai transpirar, ou seja, vai evaporar uma boa parte, o que forma a umidade. Lembra o que é umidade? Água em forma de vapor no ar. Então, essa água sobe, ela forma nuvem. Dessa nuvem, ela passa por uma condensação. Condensação, vocês vão ver em ciência, que é a transformação da água de vapor para líquido. Como que acontece isso? É a parte em que ela cai no chão como pingos de chuva. Ela cai no chão, pingo de chuva, e acontece a precipitação, que ela é a entrada dessa água no solo. E a entrada dessa água no solo, ela não some, galera, ela não some. Ela volta para o lençol freático e acontece isso aqui sempre. Isso aqui é chamado de ciclo da água. Ciclo da água. Ela chove, entra no solo, vai para o lençol freático, que é um rio subterrâneo. Ela volta para a superfície, para o rio, lago, lagoa ou até o oceano, tá? Aí o sol evapora ela, ela forma nuvem. Da nuvem, ela é transformada em líquido de novo. E aí de novo acontece a mesma coisa. Há milhões de anos acontece isso. Milhões de anos, beleza? Então é assim, esse é conhecido como o ciclo da água. Olha só, que nós falamos ali mais cedo. Águas subterrâneas é o que? Lençol freático. Beleza? Lençol freático.
Então é isso aí, galera. Nós ficamos por aqui. Eu peço que vocês dêem uma lida e respondam a atividade desse último capítulo, beleza? Até mais. Bom final de semana para todos vocês.